Eu sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Técnicas de Desenvolvimento de Algoritmos. Sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 20 de agosto, quinta-feira, são 19h35, e nós vamos iniciar a nossa primeira aula do curso de Técnicas de Desenvolvimento de Algoritmos. A linguagem que a turma escolheu para a gente fazer esse curso foi a linguagem Python, e aí eu vou mostrar aqui agora a nossa tela nossa página inicial no Blackboard, que é o ponto onde a gente vai trocar as informações a respeito do curso e também do material didático. Aqui na página inicial eu apresento para vocês detalhes das nossas datas de avaliações, ok? Então, a gente já vai ter a nossa primeira avaliação aqui no dia 17 de setembro, daqui a um mês e meio, onde a gente vai tratar as estruturas de dados em linguagem de programação Python. Depois, comandos de estrutura de repetição em linguagem Python, depois comandos de estrutura de decisão, repetição, e como essa disciplina ela vai participar da PRI, a nota das 3 avaliações que vocês vão fazer comigo somam 5 pontos. E os outros 5 pontos virão da PRI. Okay? Então eu vou pedir para o pessoal novato aí, por favor, localizem esse arquivo aqui. Vocês estão vendo aí a minha tela. Só por curiosidade, do pessoal novato, alguém ainda não tem acesso ao Blackboard? Todo mundo tem acesso, está com acesso ao Blackboard, né? Sem problema, né? Ok. Abram esse arquivo aqui, ó, material teórico, organização de computadores. Essa é a nossa disciplina, ó, técnicas de desenvolvimento de algoritmos. Vou pedir para vocês descerem na página 4, 5, 6... Aqui na página 7, tá? Organização básica de um computador. Vocês vão ler isso aqui com mais calma depois, mas, basicamente, eu preciso que vocês deem uma atenção especial aqui no conteúdo da página 8. Na página 8, eu começo a apresentar a parte dos códigos, dos caracteres ASCII. Quando nós estávamos com essa turma no semestre passado, ainda em sala de aula, antes da pandemia, eu fiz uma pergunta para eles, por que um byte tem 8 bits. Tem alguém ainda aí do semestre passado e lembra qual era a resposta dessa pergunta? Por que um byte tem 8 bits? Tem mais ninguém aí não, né? Ótimo. Um byte tem 8 bits por conta da quantidade de símbolos que a gente precisa para organizar todos os caracteres necessários para que a gente possa trabalhar com computação. Então, as 26 letras do alfabeto maiúscula, mais as 26 letras minúsculas, mais os caracteres especiais, mais os símbolos. Isso tudo dá aproximadamente 240 caracteres. Com 8 bits, 2 elevado a 8, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256, ou seja, 2 elevado a 8 dá 256. Com 256 posições, a gente consegue ter todos os símbolos e ainda sobra um pouquinho. Então, a gente tem aí esse início falando sobre isso. No finalzinho da página 8, a gente tem o conceito de algoritmos. O que é um algoritmo
é um conjunto de instruções que são escritas de forma lógica, seguem uma ordem lógica, para que um computador ou uma máquina resolva algum problema. Então, esse algoritmo na página 9 está aqui, ó, ele pode ser escrito de duas formas. Na verdade, de três formas, né? A primeira é a descrição narrativa. Então, você pode, por exemplo, descrever um algoritmo com uma descrição narrativa. Por exemplo, ó, nesse exemplo aí, ler duas notas, calcula a média entre elas, imprime se aprovado se média for maior ou igual a 7. Está vendo que é uma narrativa do que uma máquina deve proceder. A segunda forma de mostrar é por meio de um algoritmo, de um fluxograma, ó, fluxograma convencional. Um fluxograma ele tem símbolos de processo, símbolos de decisão, símbolos de ação, ele tem o fluxo, que são essas setinhas, e aqui tem o fluxograma da mesma narrativa que estava escrita ali em cima. Mesma narrativa, ó. E temos também os pseudocódigos, que a gente pode chamar de linguagem Portugal. Por que Portugal? É uma mistura das palavras algol com português. Portugal. Algol, de algoritmo, com português. Então, aqui é um exemplo dele, ó, de um algoritmo escrito em pseudocódigo. Pseudo é um radical grego que significa falso. Pseudo, falso. Pseudocódigo. E você pode escrever esse mesmo algoritmo em uma linguagem de programação. Aqui nesse exemplo, a linguagem de programação utilizada, que está na página 10, é o mesmo programinha escrito em linguagem de programação Java. Ó. Ele pede as notas, ele declara as variáveis, aí ele pede a nota para o usuário informar, depois ele faz o cálculo, média recebe nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Se a média for maior que 7, ele imprime aprovado, se não, ele imprime para fazer a nota do exame final. Então, são as formas que a gente tem de usar, de escrever um algoritmo, tá? Aqui na página 11, ele apresenta o processo de compilação de um programa. Então, o que é compilar? Vocês vão ouvir muito nesse curso de vocês essa palavra, compilar. O que significa compilar? Compilar é eu converter um código que está em linguagem de máquina ou em linguagem de alto nível, a linguagem que o usuário entende, que é essa primeira caixinha aqui, ó, código-fonte. Aí vem o compilador e baixa o nível dela para um código assembler. Depois, um montador pega isso e baixa para código em arquivo binário. Depois, se você tiver algumas bibliotecas, ele vai link editar dentro desse programa. Depois, ele carrega na memória e executa, que é essa última caixinha aqui, que já é o programa rodando. Esse é o processo de compilação. Na aula, no semestre passado, a gente falou sobre, além disso, das linguagens que são compiladas e interpretadas. Existem linguagens que são compiladas, como é o caso do Python, como é o caso do Java, como é o caso do C, do Pascal, do COBOL. E existem linguagens que são interpretadas, como é o caso do Perl, PHP, JavaScript, .NET. E aqui na página, final da página 11, ele começa com os conceitos. O Gustavo está perguntando aqui, professor, uma dúvida.
o Visual G é uma linguagem. O Visual G, o Visual G ele é uma IDE, né? IDE. O que é uma IDE? É um ambiente de desenvolvimento. A linguagem é o que esse ambiente de desenvolvimento utiliza para a gente poder desenvolver em uma determinada linguagem. O que é uma IDE? IDE é um ambiente, environment, ambiente de desenvolvimento, development, integrado, integrated. Então, exemplos de IDE, a gente tem o Eclipse, a gente tem o DevC, a gente tem o NetBeans, são IDEs. É uma ferramenta que você usa para desenvolver um programa. Nessa ferramenta, nessa IDE, ela tem várias coisas. Ela tem uma barra aqui de ferramentas que você pode facilitar para desenvolver o seu código. Aí aqui você escreve o código do seu programa. Aí aqui você, na tela do lado, você vê como é que o programa está ficando. Então a IDE é um software que você utiliza para escrever. Você escreve os programas aqui, e aí ele compila, gera o executável para você, e aí o programa está aqui prontinho. Essas IDEs, elas podem usar várias linguagens. Por exemplo, o Eclipse, que é uma IDE muito utilizada, você pode programar nela, por exemplo, com Java, com PHP, com linguagem C. Existem outras IDEs. Existe uma IDE, por exemplo, chamada Delphi, que você programa com Object Pascal. Existe uma outra IDE chamada NetBeans. NetBeans, você consegue fazer programas nela com Java, com várias linguagens. O Gustavo perguntou se o Visual G é uma linguagem. Não, o Visual G é uma IDE. Então, o Visual G entraria aqui do lado, como uma IDE que utiliza qual a linguagem? Visual G. Utiliza que linguagem? Utiliza como linguagem o Portugal, pseudocódigo. Portugal. Então, você tem várias IDEs no mercado. Você pode escolher a que você mais... Por exemplo, o PyCharm, que a gente está usando esse semestre, que eu pedi para vocês instalarem, não sei se vocês lembram, ele é uma IDE também, uma Integrated Development Environment. É um ambiente de desenvolvimento integrado. Existem vários no mercado, Existem vários. O PyCharm, que a gente vai usar esse semestre para trabalhar com Python, é um exemplo de uma IDE. Então, o IDE é o acrônimo para Integrated Development Environment. É um ambiente de desenvolvimento integrado, ok? Esclarecido? Agora eu entendi o porquê da plataforma do PyCharm. O Eric escreveu. Pois é, a PyCharm é uma IDE. É um software que a gente utiliza para escrever uma linguagem, escrever o código, o algoritmo em uma linguagem e ele gerar o programa para você. A mais famosa que existe no mercado é o Eclipse, que é de um consórcio W3C, da IBM, da Oracle. Existe o Delphi, existe o NetBeans, existe o Visual G, existe o PyCharm, existe o DevC. DevC é outra IDE. Então, o IDE é um software que você usa para facilitar a vida do programador. Tudo bem? Facilita a vida do programador. Então, continuando aqui, Gustavo, então o Portugal e Java
são apenas uma linguagem de programação. Sim, exatamente. Portugal. O Portugal é uma falsa linguagem, né? O Portugal é uma falsa linguagem. Então, eu vou abrir, vou mostrar aqui para vocês, ó. Linguagens de programação. Linguagens de programação. Existem várias no mercado. Várias. Então, elas são divididas em categorias. Existem várias categorias. Existem as linguagens de programação estruturadas. Existem as linguagens de programação orientadas a objetos. Vocês estão tendo uma disciplina esse semestre de orientação a objetos. Vocês vão usar Java. Existe uma aqui no meio, que são híbridas, que operam nos dois. Então, por exemplo, existem linguagens plenamente estruturadas, que você não desenvolve de forma alguma orientada a objetos. Exemplo, COBOL, BASIC, Pascal, Clipper. São linguagens puramente estruturadas, tá? Assembly. São linguagens puramente estruturadas. Existem as linguagens puramente orientadas a objetos. Por exemplo, nós temos o Java. Java você não consegue trabalhar estruturado com ele. Já começa com uma classe. PHP. E existem as linguagens que são híbridas. Você pode trabalhar das duas formas. Por exemplo, exemplos de linguagens híbridas, nós temos o C++. O C puro, ele é estruturado, tá? C, ó. A linguagem C pura, ela é estruturada. Já o C++, não. Ele é híbrido. Você consegue trabalhar tanto estruturado quanto orientado a objetos. Outro exemplo de linguagem híbridas, o Python. O Python, se você quiser, você pode trabalhar tanto orientado a objetos quanto Perl, JavaScript. São exemplos de linguagens que você... Professor, e onde é que está o Portugal aqui? Eu não vou colocar o Portugal em nenhuma dessas, porque o Portugal é uma falsa linguagem, né? Que é o que a gente chama de pseudolinguagem, né? Então, ele não entra em nenhum dessas classes aqui. Então, existem várias linguagens de programação. Qual é a melhor, professor? Vai depender do seu propósito. COBOL é uma linguagem de programação de baixo nível para rodar diretamente no mainframe. Então, as aplicações de back-end, que exigem muito processamento, todas são feitas em COBOL. Por esse motivo, ainda hoje a gente tem vagas para programadores em COBOL. BASIC também é uma linguagem bem antiga, da década de 60. Pascal, uma linguagem muito boa para a gente aprender programação. Existe o Pascal e existe o Object Pascal. Object Pascal. Object Pascal, ela é híbrida. Você opera ela tanto orientada a objetos quanto estruturada. Já o Pascal, não. Pascal é somente estruturada. A linguagem C é uma linguagem muito poderosa para trabalhar com acesso à memória, dispositivos de hardware. É uma linguagem bem... Qual a diferença entre linguagem estruturada e linguagem orientada a objetos? A diferença entre uma linguagem estruturada e uma linguagem orientada a objetos
é que na linguagem orientada a objetos, nós temos uma coisa bem interessante. Vou botar um modelo aqui de um programa estruturado, ó. Estruturado. Nas linguagens estruturadas, ela funciona assim, ó. Ela tem um início, ela tem um fim, e o código vem fazendo assim, ó. Faz isso, aí aqui eu tenho uma operação para cadastrar um cliente, aqui eu tenho as linhas para cadastrar o produto, aqui as linhas para cadastrar Se eu precisar, tem uma operação aqui em cima, tem um código aqui em cima, que ele é responsável pelo cadastro de clientes. Cadastro de clientes. Ó, esse código aqui, ó. Então, se eu precisar de chamar esse código aqui embaixo, eu posso fazer uma chamada para ele aqui sem nenhum problema, ó. Faço uma chamada, depois ele volta o fluxo para cá, de forma estruturada. Eu tenho que fazer o cadastro de funcionários. Cadastro de funcionários, igual ocorre com o cadastro de clientes, tem nome, CPF, RG, data de nascimento. Então é muito parecido, então o que eu faço? Eu copio isso daqui, colo aqui embaixo, cadastro de funcionários, e vou mudando só as coisas que funcionário tem. E aí eu continuo o código aqui, ó. Aí, cadastro de dependentes é parecido? Aí eu copio esse bloco, coloco aqui, mudo o que dependente tem, que funcionário não tem. Esse é um programa estruturado. Bom, então qual é a desvantagem da programação estruturada? Se eu tiver que aproveitar alguma coisa, eu copio, colo aqui embaixo, colo aqui e faço os ajustes. Ó, aqui tem esse ajuste e esse ajuste. Então, era assim que a gente programava até 1970. Até 1970. De 1950 até 1970. Aí, o que aconteceu na década de 70? Surgiu a ideia de orientação a objetos. O que é a orientação a objetos? É um negócio fantástico. Fantárdico. Eu vou te dizer por quê. Na orientação a objetos, a gente tem 3 pilares. Herança, polimorfismo e encapsulamento. Quais são esses 3 pilares? Herança, polimorfismo e encapsulamento. Lembra que lá na programação estruturada, quando eu precisava aproveitar alguma coisa, o Edson está perguntando se eu posso botar todos os papéis para ele tirar uma foto. Sem problema. E esse vídeo também vai ser gravado, tá? Então você vai poder dar pausa quantas vezes você quiser. Então, olha só que interessante. Lá na programação, antigamente, na programação estruturada, se eu quisesse aproveitar alguma coisa, eu copiava. Cadastro de clientes. Cliente tem nome, CPF, RG, data de nascimento. Ora, funcionário também tem nome, CPF, RG, data de nascimento. Então, eu copiava e fazia as modificações. Na orientação a objetos, não. Agora, eu crio uma classe. Eu tenho agora aqui o conceito de classe. Eu crio uma classe aqui, ó.
por exemplo, a classe alunos. A classe alunos, ela tem propriedades e métodos. Propriedades e métodos. O que são propriedades? São as características da classe. Aluno tem nome, CPF, RG, data de nascimento. Quais são os métodos? São as funções. Aluno pode ter a função de estudar, de ler, ouvir música, ou seja, são as ações. Propriedades são as características, idade, matrícula, altura, sexo. E os métodos são as operações que uma classe pode fazer. E aí, com base nessa ideia, eu posso criar uma classe, por exemplo, chamada pessoa. Imaginem vocês que eu tenho uma classe lá na orientação a objetos chamada pessoa. Ó. Eu tenho uma classe chamada pessoa. Pessoa. Pessoa tem nome. Toda pessoa tem nome? Ótimo. Pessoa tem nome. Do tipo string, ó, texto. Toda pessoa tem CPF? Não. Nem toda pessoa tem CPF. Por quê? Porque tem pessoa que é física, tem pessoa que é jurídica, não tem CPF, igual sexo. Então, pessoa, eu não colocaria o atributo nome. Eu não colocaria, por exemplo, o atributo sexo aqui. Eu colocaria nome e telefone, por exemplo. Nome e telefone, etc. E aí é a classe pessoa. Aí, eu vou agora criar objetos dessa classe, ó. Eu posso criar aqui, ó, uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Jurídica. Aí, continuando aqui, ó. Aí, tudo que for de pessoa física, eu coloco aqui, ó, data, nascimento. E tudo que for de pessoa jurídica, eu coloco aqui, ó, inscrição estadual. E aí eu herdo. Aí, ó, isso aqui é o show da orientação a objetos. Isso aqui chama-se herança. Herança. Então, quando eu herdo, observe que agora eu criei uma classe chamada pessoa física que eu herdei de pessoa. Então, ela já nasce com nome, já nasce com telefone, só que aí eu acrescento novas coisas, CPF, sexo. E aí, o que eu faço agora? Dessa classe aqui, ó, eu venho para cá e herdo. Ó, herança. Eu posso criar as classes. Posso criar as classes. Funcionário. Eu posso criar as classes cliente, porque eles já vão nascer com nome, telefone, CPF, sexo, data de nascimento. Aqui eu só coloco o que tem de novidade, ó. Data, admissão. Cliente, eu posso botar forma de pagamento. Posso criar uma outra classe aqui, ó. Dependentes. E aí eu coloco quem é o nome do pai. Olha só que legal. Eu aproveito, por meio da herança, eu aproveito as características das classes anteriores e aí eu herdo isso. A orientação a objetos, ela dá essa vantagem para a gente, ó. A orientação a objetos. Ela tem essas vantagens. Essa é uma delas, tá? A vantagem de herança. Ela tem também a vantagem de encapsulamento, polimorfismo. Então, esse tipo de coisa deixa as linguagens orientadas a objetos muito mais produtivas, muito mais fáceis de se trabalhar.
Então, ela tem essas características. Tudo bem? Ok? Beleza? Então, vou voltar aqui para o nosso conteúdo. Ó. Então, continuando, a gente agora tem a ideia aqui de... vou voltar aqui para as nossas variáveis. Ó. Então, o conceito de variáveis, o que é uma variável, eu vou pedir para vocês darem uma lida com atenção nisso daqui. Aqui ele tem as características, ó. Não pode começar com números, que foi aquilo que a gente resolveu no início da aula, não pode começar por números. São permitidas somente letras, não pode conter espaço em branco, não pode conter caracteres especiais, está tudo aqui na página 12. E aí ele tem alguns exemplos. Então, o que eu vou pedir? Eu vou pedir para vocês darem uma lida com carinho nessa parte. Aqui, ó, na página 13, ele apresenta quais são os tipos de dados. Inteiro, para eu trabalhar com números que não tem casas decimais. Por exemplo, quantidade de clientes. O Breno está perguntando, mas no caso, as variáveis no Python é chamada de objetos? Exatamente. O Python, ele chama, em vez de variável, ele chama, na verdade, ele chama tudo de objeto, né? Ele chama as classes de objeto, as variáveis de objeto. Então, Mas parece que o objeto é mais do que uma variável, né, professor? Isso, exatamente. Para o Python, ele chama tudo de objeto. Se você declara uma classe, no Python, ele chama de objeto. Uma variável, ele chama de objeto. Tudo bem? Para o Python, ele dá esse nome de objeto. Então, é até um pouco diferente da ideia de objetos da orientação a objetos. Porque na orientação a objetos, um objeto é uma instância de uma classe. No Python, qualquer coisa chama objeto. Tudo bem? E aí, os tipos de dados mais comuns, os que são chamados tipos de dados primitivos, são os numéricos inteiros, os numéricos com casa decimal, que é esse número 2 que está aí, ó, são os números reais. Então, por exemplo, o valor do salário é número 2, real aí, ó. E depois eu tenho as strings, que é o número 3 que está aí, ó. As strings são cadeias de caracteres. O nome do cliente é uma string, o endereço dele é uma string, o CPF dele é uma string, o número de telefone dele é uma string, para trabalhar com palavras ou frases. E tem também o tipo lógico, booleano, que é esse número 4 que está aí, ó. Ele só suporta 2 valores, ou ele é verdadeiro, ou ele é falso. Ou ele é 1, ou ele é 0. Então, muitas das vezes a gente vai utilizar esse tipo de dado também. Então, aqui ele dá alguns exemplos e aí finaliza esse conteúdo aqui. Então, eu vou pedir para vocês darem uma lida novamente nesse arquivo com mais calma. Ele está aqui, ó, no Blackboard. Vou pedir para vocês lerem esse outro aqui também, ó, Material Teórico e Conceitos Básicos. Esse aqui, vou voltar aqui para o Blackboard para vocês verem. Pronto, está aqui, ó. Então, dei uma lida novamente, assista novamente esse vídeo. Eu vou publicar ele lá amanhã, com os ajustes. Vou fazer a edição para ficar legal. E aí, leiam novamente esse arquivo, esses 2 arquivinhos, para a gente, na próxima aula, já começar a trabalhar com a linguagem Python e começar a fazer os primeiros programas. Tudo bem? Qualquer coisinha, me escrevam de volta naquele e-mail que eu mandei para tirar as dúvidas e não deixem de ler esse material aqui, tá? Para que a gente possa, na semana que vem, já começar a brincar na linguagem de programação Python.
Havendo dúvidas, não deixem de me escrever.